Bom dia, Ju. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Melissa. Bom dia, Laís. Bom dia, Laís. Tá 100% já? Bom dia, Gabi. Maravilha. Bom dia, Rafael. Bom dia, Rayana. Paola. Deixa eu ajeitar, tô ajeitando aqui. O som e a imagem tá boa. Estão bons. Deixa eu só... Gente, vai apertando o dedinho aí no coração. Mete o dedo nesse coraçãozinho aí, que é para as pessoas serem notificadas que a gente já tá ao vivo aqui. Eu vou só fechar a varanda aqui rapidinho. Pronto, bom dia, Rose. Tá ok, né? 100%, Laís, graças a Deus, graças a Deus. Vamos continuar rezando aí, que é pra... Bom dia, comadre. Que Deus te abençoe, Michele, lá de Santa Rosa. Deus abençoe meu afilhado lindo e a nossa pequena Maria. Bom dia, Milena, que bom lhe ver por aqui. Bom dia, Helena. Bom dia, Maria. Tá sempre aqui conosco também. Bom dia, George. Bom dia, Sarinha. Tudo bom, minha irmã? Bom dia, Bárbara. Gente, vai metendo o dedo aí, no coraçãozinho, até fazer um calo no dedo. Empurra o dedinho nesse coraçãozinho aí, que é para todos os seus seguidores serem notificados que a gente começou aqui a live, tá certo? Que vai começar a Lectio Divina. Como eu sempre digo, por vezes, tudo que um dos seus seguidores está precisando é ouvir a palavra de Deus. Ainda mais nessa semana tão importante para nós, que é a Semana Santa. Então, mete o dedinho aí no coraçãozinho, vai mandando coração, que é para todo mundo poder ser notificado, tá certo? Bom dia, Mateus. Gente, bom dia, maninha. Amém. Deus te abençoe também, mãe. Fica tranquila, Jana. Eu já tô sabendo que às vezes quando aparecer essas carinhas rindo ou uma carinha com coraçãozinho, é porque a pessoa tava tentando apertar no coração e apertou sem querer nesses emojis aí. Eu já fui orientado sobre isso. Bom dia, Aldísio. Rapaz, eu fiquei... Aldísio é do comecinho também, né, meu irmão? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Ingrid. Olha aí, pessoal chegando. Olha aí quem tá conosco aí, ó. Projeto Conectar. E tá certo. Graças a Deus. Gente, hoje a gente vai ter uma live muito especial, que é a live com nossa cofundadora Lidiane e com nossa irmã Guga, que hoje é da obra, mora nos Estados Unidos, né? E vai ser... Bom dia, Dona Graça. Aldiz é do tempo do Ronca. E bom dia, Mariana Franca, que maravilha tê-la aqui. Pois é, e a live de hoje vai ser imperdível, viu? Porque como eu vivo falando aqui, né? Eu passei vários dias pedindo aqui para ter uma live com o Guga, porque realmente Guga, ela fala aos nossos corações. E além de Guga, vai ter Lidiane, a nossa cofundadora, então vai ser muito especial. Não perca a live hoje à noite, tá certo? Às 21 horas. O tema agora, se Sarinha puder botar o tema da live aí nos comentários. Parti, mas o meu coração voltou, mas voltei para ti. Uma coisa assim. Eu realmente agora não me recordo, para eu não dizer errado, eu prefiro que Sarinha bota aí nos comentários. Ah, Mariana, obrigado, eu fico feliz. De verdade, para mim é uma surpresa ter você aqui e ainda mais dizendo isso, brigadão mesmo. Vamos lá, gente, vamos começar rezando. Bom dia, Alexandre, Delgadinho tá aí, ó. Meu irmãozinho, que coisa boa. Um menino, rapaz, bem mais novo do que eu, mas eu aprendo tanto com ele.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Guido, meu irmão aí de Fortaleza. Bom dia, Suilan. Carol. Que coisa boa, gente. Vamos começar a nossa live, né? Vamos começar rezando. Hoje, vamos lá, vamos rezar e de fato depois eu falo um pouquinho sobre o dia de hoje, tá certo? Vamos começar rezando. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem, Espírito Santo, e faz do nosso coração um terreno fértil. Faz do nosso coração, Senhor, um lugar onde a Tua palavra encontre um solo fértil, para que a Tua palavra que vai ser anunciada não entre apenas pelos nossos ouvidos, mas seja guardada no nosso coração. Vem, Espírito Santo, e livra-nos de toda distração, de todo barulho exterior e interior. Livra-nos, Espírito Santo, de toda dispersão, para que nada nos roube a oportunidade de encontrar com a pessoa de Jesus Cristo na liturgia de hoje. Vem, Espírito Santo, enche-nos de Ti, esvazia-nos de todos os sentimentos que não vêm de Deus e enche-nos de Ti, da Tua paz, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Francisco de Assis, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Continuaremos unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, gente. Já vi que André está por aí. André é o meu irmão lá de Fortaleza, que na quinta-feira a gente vai abrir o retiro da Semana Santa com a Lectio Divina da quinta, e você vai estar... Essa Lectio Divina vai ser feita comigo e com o André, meu irmão de Fortaleza. Bom dia, Juliana, Ju. Então, gente,
E como eu falei, né, Guga, eu vi que Guga entrou agora aí. A live de hoje é imperdível, viu? A live hoje às 21 horas, com Guga e com Lidiana, a nossa cofundadora. Eu é que não sou doido de perder, porque tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. Bom dia, chefinha. Bom dia, Rani. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Dani. Minha irmã também lá de Fortaleza. Então, gente, vamos começar, né? Eu queria pedir a gentileza aos meus irmãos de comunidade, se puder botar nos comentários aí o tema da live de hoje, porque eu realmente esqueci assim. Eu lembro que é partir, mas aí a segunda parte eu não me recordo. Nosso irmão George já está botando aí, ó, primeira leitura, livro de Isaías, capítulo 42, versículo de 1 a 7. Gente, eu quero explicar uma coisa para vocês. A gente entrou na Semana Santa. Começamos a grande semana do catolicismo, a grande semana do cristianismo, que é a Semana Maior, a Semana Santa. A semana em que o nosso coração e o nosso olhar deve estar inteiramente voltado para a paixão, morte de cruz e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá certo? Então, eu quero pedir de você mais uma vez, eu vou tentar fazer durante essa semana reflexões mais breves, exatamente para que você possa pegar aqui o fio da meada e rezar mais, e fazer a sua oração, fazer a sua meditação, fazer a sua reflexão, tá certo? Porque essa semana, gente, é a semana de você voltar o seu olhar e o seu coração para a pessoa de Jesus Cristo. Olha aí, Rani botou: parti, mas para teu coração voltarei. É o tema da live de hoje. Vai ser maravilhoso. Então, gente, eu quero pedir isso de você. Muitas coisas podem acontecer para roubar a sua atenção, a sua estima, a sua consideração dessa semana. Mas essa é a grande semana para nós. Então eu quero pedir que você esteja atento, para que você não se perca nesta semana de ter o seu coração e o seu olhar completamente voltados para Deus, tá certo? Se você passa o ano todo distante, disperso, perdido, nesse momento eu quero pedir a você esse compromisso seu com você mesmo. É um compromisso que você vai fazer com você mesmo. A Semana Santa iniciou e literalmente Deus permitiu que a gente vivesse essa quarentena, tá certo? Trancados dentro de casa. Deus quer falar ao nosso coração. Deus, ele quer falar ao nosso coração e a gente precisa estar atento. Não é à toa que o Papa Francisco... Olha, essa frase do Papa Francisco está ecoando no meu coração. Está ecoando no meu coração. Pensávamos que poderíamos seguir saudáveis neste mundo doente. Então que a gente possa, nesta semana pelo menos, aquietar as nossas inquietações, calar a nossa voz, parar de brigar no WhatsApp, parar de brigar no Instagram, parar de brigar no Facebook, parar de brigar com os amigos, parar de brigar dentro de casa, calar a nossa voz para ouvir a voz de Deus. Purificar os nossos sentidos para enxergar o que Deus quer falar para nós, humanidade. A humanidade nesta Semana Santa, no mundo inteiro, tem uma grande oportunidade de perceber que quando nós estamos distante de Deus, nós estamos perdidos. A humanidade tem uma grande oportunidade de, nesta Semana Santa, voltar a olhar para Deus, voltar o coração para Deus. Não diferente disso é a liturgia de hoje. Vamos começar com a primeira leitura. Nosso irmão George já colocou aí
Isaías 42, capítulo 42, versículos de 1 a 7. Tá certo? Pega aí na sua Bíblia. Quero você com o livro na mão, fazer as suas anotações, seus grifos. Vou só mostrar a vocês como é que está a minha Bíblia hoje, do tanto que Deus já falou ao coração, né? Ó, cheio de escrito aqui, ó, toda rabiscada, porque a gente tem que criar esse hábito. Quero dizer que hoje, especialmente, eu vou partilhar com vocês a reflexão do bispo de Palmares, Dom Henrique Soares, a quem fala muito ao meu coração, e a reflexão do nosso amado também, Padre Paulo Ricardo. Tá certo? Porque encontrei nelas uma grande oportunidade de comunicar a vocês aquilo que a liturgia da igreja hoje quer nos revelar, quer nos ensinar. Então pega lá, Isaías capítulo 42, versículo de 1 a 7. Vamos começar. Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito em quem tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito, ele trará o direito às nações. Ele não clamará e não levantará a voz, não fará ouvir a voz nas ruas, não quebrará a cana rachada e não apagará a mecha bruxuleante. Com fidelidade trará o direito. Não vacilará e nem desacorçoará, até que estabeleça o direito na terra, e as ilhas aguardem o seu ensinamento. Assim diz Deus Yahvé, que criou os céus e os estendeu, que firmou a terra e o que ela produz, que deu o alento aos que a povoam e o sopro da vida aos que se movem sobre ela. Eu, Yahvé, te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei. Eu te constituí como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrires os olhos dos cegos, a fim de soltares do cárcere os presos e da prisão os que habitam nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quero começar dizendo, a palavra começa, aqui a tradução de Jerusalém, você pode estar com a tradução aí da Paulus, da CNBB, da Ave Maria, né? Mas aqui é a tradução de Jerusalém, e aqui o título é o primeiro cântico do servo. Ou seja, aqui é a primeira parte, é o primeiro cântico do servo sofredor, que são 4, né? São 4. Então, aqui é o primeiro dos 4 cânticos do servo sofredor. É essa passagem. O primeiro dos 4 cânticos do servo sofredor. Por que eu estou dizendo isso? Para que você reze sabendo que essa passagem, que você medite, é o primeiro cântico ao servo sofredor, do servo sofredor. Isaías profetiza aqui para o povo de Israel, mas sobretudo para Jesus Cristo. Profetiza Jesus, que é este servo sofredor, que toma para si os pecados do povo, que toma para si a infidelidade do povo de Israel, que toma para si a infidelidade de toda a humanidade. E é por isso, e é isto que nós vamos meditar nesta semana. Jesus Cristo, que toma para si os pecados, as faltas, a infidelidade de toda a humanidade e padece e morre para remir e para salvar a cada um de nós. Isso é muito importante. E você já pode ter escutado isso várias vezes, mas isso precisa sair dos ouvidos e entrar no nosso coração. E aí a palavra começa, né? Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito em quem tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito, ele trará o direito às nações. A primeira coisa, eis o meu servo que eu sustento. Eis o meu servo que eu sustento. Eu quero que você veja
que Isaías está profetizando aqui, falando, né? É Deus falando através do profeta, dizendo: eis o meu servo em que eu sustento. Quem é esse servo? É Jesus. E aí você pega a primeira lição, Mateus capítulo 20, versículo 28. Quem é esse servo? O Filho do Homem. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida. Ora, se o Filho de Deus veio para o mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, qual é o nosso chamado? Que nós somos discípulos do Filho de Deus, que nós somos discípulos do Cristo. O nosso chamado é o mesmo do nosso Mestre, é o mesmo do nosso Senhor. Então nós não podemos cair na tentação de querer ser servido. Não, nós temos que imitar o Mestre, nós temos que imitar Jesus. O Filho do Homem está lá em Mateus 20, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então, nós estamos aqui para servir. Você, cristão, discípulo, está aqui para servir. Para servir. E as primeiras pessoas a quem você deve servir são as pessoas da sua casa. Servir a sua esposa, servir o seu marido, servir os seus filhos, servir os seus irmãos, servir os seus pais, servir as pessoas do seu grupo de oração, servir as pessoas do seu movimento, do SCC, do EJC, servir a igreja, servir as pessoas, os seus irmãos de comunidade, servir. O primeiro movimento do cristão é o serviço, não é o ser servido. E aí é bonito a gente entender, quando a gente começa a caminhar na vida do servido, a gente percebe, do serviço, a gente percebe que somos servidos no serviço. Então a primeira coisa, eis o meu servo que eu sustento. O servo, que é o Filho do Homem, veio não para ser servido, mas para servir. Quem somos nós de ficar reivindicando direitos diante da pessoa de Jesus? Nós devemos servi-lo, servindo a Ele e ao próximo, e não querer ser servido. Foi isso que São Francisco de Assis descobriu, que há mais riqueza em dar do que receber, que há mais riqueza em amar do que ser amado, em compreender do que ser compreendido. Então que a gente possa pedir nesta Semana Santa um espírito de serviço, que a gente possa pedir essa graça. Senhor, vem me dar a graça de servir aos meus, servir a igreja doméstica, a minha família. E é servir sem reclamar, é ser útil. Servir é ser útil. O pouco que você dá ao outro, em Deus, é o muito que ele precisa. O pouco que você dá ao outro, com Deus, é o muito que ele precisa. Então, às vezes, o seu abraço, o seu fazer as coisas dentro de casa e também fora dela, com amor, com compaixão, é tudo que o outro precisa de você. Não é o seu dinheiro, não é o seu presente, mas é a sua presença e a sua boa vontade, o seu cuidado para servi-lo. Porque esse é o meu e o seu chamado. E aí ele continua: o meu eleito, em quem tenho prazer, pus sobre ele o meu espírito, ele trará o direito às nações. Eu quero que você pegue a palavra e você vai meditar. Eu já falei para você, né? Meditar Mateus 20, versículo 28, e você vai meditar Mateus capítulo 3, versículo 16. Na Bíblia de Jerusalém até tem do ladinho aqui a última palavra, Mateus 3,16. Porque você vai ver a similaridade da descrição da profecia de Isaías 42, versículo 1, com Mateus capítulo 3, versículo 16. Ele é o meu eleito, em quem tenho prazer. Eu pus sobre ele o meu espírito, ou seja, ele é ungido. Ele é ungido. Ele é o ungido do Pai. E o ungido em hebraico se diz Messias. Então perceba, ele de quem se profetiza Jesus, ele é o Filho
servo. E Israel não imaginava que o Messias seria o Filho de Deus, tampouco o servo sofredor. O povo judeu esperava um Messias glorioso, um Messias triunfante, mas o messianismo de Jesus é um messianismo padecente. O messianismo de Jesus não é um messianismo triunfante e glorioso, não nesse primeiro momento, nessa primeira vinda. Mas é um messianismo padecente. Jesus nasce numa família pobre de Nazaré, que sequer estava desenhado no mapa. Tamanha a insignificância daquele lugar. E por que eu estou insistindo nesse messianismo padecente? Porque nessa semana, Jesus vai padecer por você. Nesta semana, Jesus vai padecer por sua causa, por você, pela sua vida, pela sua alma imortal. E o que é que você deve fazer nesta semana? Se compadecer de Jesus que padece por você. Então esta semana não é feriado. E esta semana não é uma semana em que a gente vai viver um isolamento social sem sentido. Nesta semana, a igreja faz memória e nosso Senhor Jesus atualiza essa verdade, esta realidade. Jesus vai padecer por mim e por você, porque o nosso corpo, ele é mortal. A nossa alma é imortal. E Jesus padece para que a nossa alma imortal não seja condenada, mas seja salva. Isso é muito sério, isso é muito importante. Volta o teu olhar e o teu coração para Jesus. Faça a sua oração, use as suas palavras. Mas chega de se fechar em si mesmo. Chega de viver essa autossuficiência. Gente, o coronavírus está aí. Esse isolamento em que nós estamos vivendo é a prova cabal de que a nossa autossuficiência não nos leva a lugar algum. E que a nossa autossuficiência nos deixa, na verdade, perdidos. A nossa autossuficiência demonstra a nossa vulnerabilidade. Como o Papa falava, essa tempestade desmascara a vulnerabilidade da humanidade. A gente tem que ter humildade e dizer, botar o nosso joelho no chão e dizer: Deus, vem trazer a cura até nós, vem acabar com essa pandemia, vem nos ajudar, porque sozinho nós não conseguimos. Então aí ele continua: ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a voz nas ruas, não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha bruxuleante, com fidelidade trará o direito. Gente, esse versículo 2 e 3 do servo sofredor mostra que Jesus cumprirá a sua missão com mansidão e humildade. Jesus cumprirá a sua missão e cumpre a sua missão com mansidão e humildade. Você pode pegar aquele filme da Paixão de Cristo, que é produzido por Mel Gibson, e perceba, alergiazinha, mas vamos lá, pega aquele filme e assiste com cuidado, sem pressa, sem ficar olhando para o celular. Perceba que Jesus, ele cumpre a missão dele totalmente manso e humilde, e uma missão extremamente difícil. Nós estamos aqui nos últimos dias da semana da vida pública de Jesus,
e durante toda a sua vida ele cumpre a sua missão com mansidão e humildade, até quando ele fica enfurecido, né? Ali com os vendilhões do templo. Aquilo não é um grito soberbo, mas um grito de amor, um grito de cuidado, um grito de quem quer salvar. Então perceba que Jesus ele não impõe a fé, ele propõe a fé. Jesus ele não demonstra poder para amedrontar, para trazer medo, mas ele demonstra o poder e essa onipotência do amor para conquistar e para salvar. É por isso que o Papa Emérito Bento XVI, tão sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo, diz: contra toda a potência do mal, vence a onipotência do bem. E Jesus é esse sumo bem, manso, humilde, que não impõe a fé, mas que propõe a fé, a verdadeira religião, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Não demonstra poder para amedrontar, para trazer medo, pânico, temor, mas para advertir e para conquistar, para salvar. E aí no final do versículo ele diz: com fidelidade trará o direito. Ou seja, com fidelidade. O que é que Jesus nos ensina aqui? Gente, o que vai trazer a justiça e o direito para a nossa nação, para toda a humanidade, não é o que a gente fala, mas é o que a gente vive. É o que a gente vive. Não é o que a gente fala, é o que a gente vive. E o que a gente vive conquista uma alma, conquista o coração. As palavras elas se perdem no caminho. As palavras elas são efêmeras, porque a nossa vida é passageira, o tempo é efêmero. A eternidade não. E o que ecoa na eternidade não é o que se fala, mas é o que se vive. A palavra, como eu vivo de dizer, né? Aprendi com o Padre Paulo Ricardo, a palavra não é um livro. A palavra é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. A vida de Cristo ecoa nas nossas vidas. Então, antes de querermos falar e impor a nossa fé, vivamos a palavra, sejamos a palavra, sejamos o evangelho que o mundo precisa ler. E aí nós não vamos estar impondo com soberba e orgulho a nossa fé, mas vamos estar propondo com mansidão e humildade, como ensina Jesus com a sua própria vida. É isso que ganha almas para o reino dos céus. Mansidão, humildade e testemunho. E o que é o testemunho? É a firmeza, é a convicção. É uma vida forjada na fé, na firmeza, na convicção de que você foi escolhida, você foi escolhido para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus. É isso. Eu quero que você também se recorde, e essa palavra nos faz recordar. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tendes os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Portanto, para nós, o importante é ser como Jesus. Peçamos essa graça ao Espírito Santo nesta Semana Santa. A graça de ter um coração manso e humilde. Manso e humilde. Gente, sabe o que é que faz a gente não perseverar na Lectio Divina? Sabe o que é que faz a gente não perseverar na vida de oração? A nossa soberba. A gente precisa reconhecer que a gente é soberbo. A gente passou uma semana, 15 dias fazendo a Lectio Divina e a gente faz, agora pronto, já está tudo certo. Eu já me converti, eu já sou muito bom, eu já sou um homem da palavra, eu já sou uma pessoa que reza. Uhul! Deus já fez no meu coração. Vou fazer mais a Lectio não. O que faz a gente deixar de perseverar é a nossa soberba. O que faz a gente acreditar que a gente é autossuficiente. É a humildade que vai fazer a gente estar todo dia diante da palavra de Deus, aprendendo de Deus e não das nossas próprias convicções.
É a nossa humildade que vai fazer a gente adorar a Jesus Cristo todos os dias. E não achando que, porque eu passei um mês adorando, agora eu já sou santo. Sou o Santíssimo Sacramento do altar. Reúna a galera aí para me adorar. Perceba, grave isso. O que faz você deixar de perseverar na lectio divina, na vida de oração, na adoração, na comunhão, é a sua soberba, mas você nem sabe que é soberbo. Desculpa dizer, o primeiro que está escutando isso sou eu. O que faz a gente deixar de perseverar é a nossa autossuficiência, e a raiz da nossa autossuficiência é a soberba. E aí Deus permite que a gente viva esse drama que a gente está vivendo agora, para quê? Para a gente voltar o nosso olhar e o nosso coração para Ele, dizer, Jesus, a gente sozinho não dá conta mesmo não. Estamos aqui batendo cabeça, brigando, dando bufete um no outro aqui, vendo quem tem razão, quem está certo. Fica em casa, sai de casa, como aquele áudio bem engraçado que eu vi, que eu bolei de rir. Fica em casa, sai de casa, é o áudio do médico, é o áudio do infectologista, é o áudio do presidente, é o áudio do ministro. O que é que eu faço, meu Deus? A gente está perdido. A gente está perdido. E quando eu digo a gente está perdido, não é para gerar um pânico, não. É para dizer que hoje o nosso olhar e o nosso coração precisa voltar a olhar para Deus. Para Deus. A humanidade tem a oportunidade nessa Semana Santa, eu e você, de voltar o nosso coração para Deus. Para Deus. E aí no final, para a gente concluir a primeira palavra, então entremos nessa semana pedindo essa graça. A graça da humildade e da mansidão. E a humildade que nos faz perseverar. Começar é de muitos, perseverar é dos santos. Já nos ensina São José Maria Escrivá. E aí a gente vai lá para o versículo 6, a segunda parte. Eu te constituí como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrires os olhos dos cegos, a fim de soltares do cárcere os presos e da prisão os que habitam nas trevas. A libertação de Jesus aqui, a libertação que Jesus vai realizar e realiza nesta santa semana, com a sua paixão, morte e ressurreição, ela está para além de uma libertação política, ela está para além de uma libertação social, ela está para além de uma libertação material. A maior libertação que Jesus quer realizar com a sua morte e ressurreição aqui, nesta semana, é a sua libertação do seu fechamento em si mesmo. É a sua libertação da sua autossuficiência. É por isso que eu digo, o maior milagre que a humanidade pode contemplar é a conversão do coração humano. Porque ele veio para abrir os olhos dos cegos. Quem são esses cegos? Somos nós, gente. Nós estamos cegos, a nossa visão, eu falei isso na primeira lectio divina, a nossa visão está comprometida por causa do nosso pecado. A gente está no pecado mortal e a gente nem se dá conta disso. Porque a gente não sabe que a gente está no pecado. Porque muita gente não sabe nem o que é pecado mortal, o que é pecado venial. Então, esse cego não é o outro não. Que a gente vive de apontar o dedo, de julgar, de condenar. A gente toma o lugar de Deus quando a gente julga e condena o outro. Porque esse é o papel de Deus, não é o nosso. Mas o outro a gente consegue ver os erros, os nossos não. A gente é orgulhoso, a gente não admite, a gente não reconhece, caramba, eu estou distante de Deus, caramba, eu sou pecador, eu digo que eu sou católico, mas eu não vou numa missa, eu digo que eu sou católico, mas eu nunca li nem a primeira página do catecismo da Igreja Católica, eu digo que eu sou católico, mas eu não pratico um ato de caridade, eu digo que eu sou católico, mas eu em casa eu sou impaciente, eu sou soberbo, eu sou orgulhoso. Então, essa é a semana da sua conversão, meu irmão. Essa é a semana da sua conversão, meu irmão. Porque Jesus entra nessa semana para padecer por você, para que os seus olhos sejam abertos e para que você seja liberto desse cárcere que você não enxerga que está, que é a escravidão do pecado. Quantos vícios você precisa ser liberto? Quantos vícios eu e você precisamos ser libertos?
o vício do julgamento, o vício de tratar as pessoas com orgulho. Peçamos a Deus, a soberba de não querer ser corrigido, de não querer ser advertido, de achar que tudo tem que ser do nosso jeito. Então, que a gente entre nessa semana, eu e você, com essa certeza. Nós precisamos voltar o nosso olhar e o nosso coração para Deus. Porque nesta semana Jesus padece para que a gente possa se aproximar dele novamente, para que a gente encurte essa distância, porque todos nós somos chamados a estar perto deles. E eu quero concluir a reflexão da primeira leitura dizendo o seguinte, como eu disse no começo, uma reflexão do bispo Dom Henrique Soares, que eu trago para cada um de vocês aqui. É cristão anunciar o Evangelho, mas não é cristão querer impor a própria fé. É cristão advertir sobre o pecado e sobre a gravidade do pecado. Perceba. É cristão advertir sobre o pecado e sobre a gravidade do pecado. Isso nós devemos fazer. Mas não é cristão julgar e condenar as pessoas. Porque esse é o papel de Deus, não nosso. É cristão proclamar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É cristão proclamar que nele está a nossa salvação. É cristão proclamar que a Igreja Católica e o catolicismo, sim, é a religião fundada por Jesus Cristo, porque está na palavra. Mas não é cristão desrespeitar a consciência e a religião das outras pessoas. Lembre, temos que imitar a Jesus. A fé se propõe com a vida, não se impõe com a ignorância. Amém. Vamos para o Evangelho? Vamos para o Evangelho. E tenho certeza, gente, que o primeiro que escuta isso sou eu. Não tenha dúvida disso. Vamos para o Evangelho. O Evangelho de... vamos dar uma passadinha no Salmo. O Salmo de hoje é o Salmo 26. E na minha Bíblia de Jerusalém é o Salmo 27. Tá certo? E eu só quero que vocês meditem o versículo 1. Yahvé é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Yahvé é a fortaleza da minha vida. Frente a quem eu temerei? Então eu vou repetir para que você reze com esse salmo de hoje. Yahvé, e na outra tradução tem o Senhor, né? O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Frente a quem eu temerei? Então voltemos o nosso olhar e o nosso coração para Deus e cessará o nosso temor. Às vezes a gente está com muito medo, a gente está em pânico com o que vai nos acontecer, porque o nosso coração parou de confiar naquele que é a nossa luz, naquele que é a nossa verdadeira salvação, que é Jesus. Ou seja, o medo, o temor e o pânico vêm e tem uma raiz, a falta de fé e esperança naquele que tudo pode, que tudo faz e que faz nova todas as coisas. Ele é a nossa cura, Ele é a nossa salvação, Ele é a luz que ilumina a escuridão das nossas vidas. Vamos para o Evangelho? O Evangelho hoje, o Evangelho hoje está em São João, continua, né? O Evangelho de João, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Olha aí, ó, nosso irmão George já botou aí, ó, João 12, de 1 a 11. Vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Marta servia
e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tendo tomado 1 libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos, e a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria: por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa comum, roubava o que ali era posto. Disse então Jesus: deixa. Ela conservou esse perfume para o dia da minha sepultura, pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos judeus se afastavam e criam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, vamos começar aqui rapidinho, vai ser a reflexão do Evangelho, tá? Para a gente concluir. A primeira coisa, o Evangelho de hoje começa dizendo 6 dias antes da Páscoa, ou seja, a gente está entrando aqui na última semana da vida pública de Jesus. A Páscoa dos judeus, os cordeiros eram imolados, né? Mas a nova Páscoa, a Páscoa que é Jesus, é o Cordeiro de Deus que vai ser imolado por cada um de nós. E perceba que essa Páscoa ela vai ser diferente, porque somos forçados a nos importar e dar importância muito mais à paixão, à morte e à ressurreição de Jesus do que ao ovo de chocolate, do que a brincadeira do coelhinho da Páscoa. Dessa vez, literalmente, somos forçados a nos importar mais com dentro do que com fora, com a nossa fé do que com um apelo comercial, digamos assim. Dessa vez não tem escolha. O nosso olhar ele está muito mais voltado para Jesus do que para as distrações que a Semana Santa, que é para ser santa, nos leva. Primeira coisa, né? Então, estamos a 6 dias antes da verdadeira Páscoa, que o Cordeiro de Deus se imola pela minha alma e pela sua. Voltemos o nosso olhar e o nosso coração para contemplar essa imolação, paixão, morte e ressurreição de Jesus por cada um de nós. Então, os evangelhos sinóticos, eles narram que essa unção, ela foi feita, essa unção que Maria fez em Jesus foi feita na cabeça. Já aqui em João, ele narra a unção feita nos pés, né? E aí a gente vai fazer a interpretação de São Tomás de Aquino, grande teólogo e exegeta da igreja, né? O Padre Paulo Ricardo trouxe essa reflexão para nós no dia de hoje. Que é o quê? Essa unção, se os sinóticos dizem que a unção foi na cabeça e João está dizendo que foi nos pés, a unção ela aconteceu na cabeça e nos pés. E tem um significado místico. Qual é o significado místico? A unção na cabeça, Maria está ungindo a divindade de Jesus. E a unção nos pés, Maria está ungindo a humanidade de Jesus. Tá certo? Essa unção se dá com 1 libra de um perfume. Na outra tradução diz meio litro de um perfume. Esse perfume é de nardo. Nardo é uma pequena erva. Então, o que é que quer dizer na interpretação de São Tomás de Aquino o nardo ser uma pequena erva? Quer dizer a humildade. Significa a humildade. Primeira coisa, a unção de Maria em Jesus é um ato de misericórdia. Ou seja, o que eu falava lá no começo. Jesus nessa semana vai padecer por mim e por você. Qual é o nosso papel? Se compadecer daquele Deus, deste Deus que padece por nossa causa.
Então a primeira virtude com que devemos viver a Semana Santa, a compaixão. Anote aí. Primeira virtude com que devemos viver a Semana Santa, a compaixão. E a unção é feita com um perfume de nardo puro. Esse nardo, ele é uma pequena erva, que significa humildade. A segunda virtude com que devemos entrar e viver a Semana Santa, a humildade. A primeira, a compaixão. A compaixão de Jesus, nosso Senhor, que padece por causa de nós. E o nosso papel é se compadecer por causa dele. A segunda virtude é a humildade, de reconhecer que estamos distantes de Deus, de reconhecer que somos autossuficientes e soberbos, e que precisamos abrir e rasgar o nosso coração diante de Deus e dizer: Deus, seja Deus da minha vida, não me deixe ser dono de mim, não me deixe ser dono de mim, seja o Senhor, o dono, o autor da minha história e da minha vida. Então, primeira virtude, compaixão. Segunda virtude é a humildade, né? Aí a gente continua. É um nardo puro e muito caro. Muito caro aqui significa caridade, né? Aquilo que era precioso, aquilo que era caro, aquilo que se tinha estima, se tinha muito valor. Maria oferta a quem? A Jesus. A caridade com Jesus e a caridade com o próximo. E é por caridade com Jesus que devemos viver essa semana de modo santo. Falar menos, estar mais recolhido, ouvir mais, se colocar numa posição de humildade, de oração, de caridade para com Jesus e para com o próximo, né? E aí Judas vai e diz: rapaz, devia pegar esse perfume aí e vender para dar o dinheiro para os pobres, porque Judas queria roubar esse dinheiro, porque era ele que tomava conta. E aí Jesus nos ensina uma coisa muito importante para mim e para você. Ele diz assim, ó: deixa ela fazer o que ela está fazendo, porque ela conservou esse perfume para o dia da minha sepultura. Ou seja, Jesus vê no gesto de Maria uma homenagem antecipada ao seu cadáver. Que a gente possa adorar a Eucaristia, a Jesus Cristo, adorar Jesus. Sabe por quê? É Jesus quem está dizendo. Versículo 8: pobre sempre tereis. Pobre sempre tereis. E às vezes a gente usa o nosso apostolado, o nosso serviço com os pobres como desculpa para não adorar a Jesus. O primeiro ato é adorar. O nosso serviço, ele está recheado, ele tem que conter adoração a Deus. Adorar e servir. E o adorar já é servir. Porque pobre sempre tereis. Está aí. Estamos trancados dentro de casa. E os pobres estão aí, precisando da nossa ajuda, e nós estamos ajudando. Porque pipocaram, graças a Deus. Como a gente é um povo que se ajuda, né? Mas a primeira atitude, e graças a Deus que está acontecendo, os pobres estão sendo sim assistidos. Quantos não estão? E a gente precisa melhorar cada vez mais o nosso serviço, o nosso apostolado. Mas Deus está dizendo: pobre sempre tereis. Mas precisamos escolher a melhor parte. Estar aos pés de Jesus. Adorá-lo. Adorá-lo. Se eu tiver 5 minutos no dia para servir, que eu adore Jesus 4 e cumpra o meu serviço em 1. Eu aprendi isso com Edu, um irmão nosso do EJC que morreu por causa da H1N1. Se você tiver 5 minutos para fazer o seu serviço aqui no EJC, você passa 4 minutos rezando e cumpra o seu serviço em 1 minuto. É isso. Pobre sempre tereis. O serviço a gente sempre vai ter. Mas Jesus nem sempre teremos. Olha aí a verdade que está posta. Eu morrendo de saudade, eu e você morrendo de saudade da missa, morrendo de saudade da capela para ir adorar, morrendo de saudade, e não temos. Vamos viver a Semana Santa sem comungar o corpo de Cristo, fisicamente. A Jesus nem sempre teremos. A Jesus nem sempre teremos.
Portanto, que a gente possa valorizar a Santa Missa, que a gente possa valorizar a Eucaristia enquanto a gente a tem. Porque agora estamos impedidos. É ou não é verdade? Estamos impedidos. E é Jesus quem nos ensina. Então, quando a gente possa ir para a missa, a gente não converse, a gente não fique com o celular, que a Santa Missa seja uma santa missa, vivida de modo santo, recluso, concentrado. E isso é começar em mim. Começar em mim. É o tempo atual. É o tempo atual que nós estamos vivendo. Não é? Estamos impedidos de ir à Santa Missa e adorar a Jesus Cristo, presente na Eucaristia. Então, que possamos valorizar a presença de Deus no meio de nós. Então, aqui eu concluo. No final ele diz assim: os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro. Veja como o pecado gera uma cultura de morte. Veja como o pecado gera uma cultura de morte. Eles quiseram matar Lázaro também para acabar com a fé do povo em Jesus Cristo. Então eu quero concluir dizendo que atualmente nós vivemos uma cultura de morte. Eu não vou me calar. Vocês sabem o que é que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fez agora? Elencou como serviço essencial no período da pandemia o aborto. Cultura de morte. Não podemos aceitar. É inadmissível isso. E nós temos que escolher um lado. E o lado do cristão é o lado da vida. A vida é um valor inegociável. Por quê? Não porque eu acho, porque eu penso, por causa de uma ideologia. Não. A vida é um valor inegociável por causa de Jesus Cristo, Filho de Deus, que desce à humanidade para servir e não para ser servido, e para dar a sua vida pela minha e pela sua vida. A minha vida, a sua vida vale o sangue de Deus. A gente não pode negligenciar a vida. Então é isso. Que entremos na Semana Santa pedindo a Deus hoje essas virtudes. A compaixão, porque Jesus padece por nós e nós devemos nos compadecer. Compaixão. A humildade de reconhecer o nosso orgulho, a nossa soberba, de achar que tem que ser do nosso jeito, mas de nos colocarmos na presença de Deus, para pedir a Ele a graça de um coração manso e humilde. A fé e a caridade. Voltemos o nosso olhar e o nosso coração para Deus. Que essa Semana Santa você fale menos e escute mais. Promova momentos na sua casa. Fique em casa e promova momentos na sua casa nesta Semana Santa de oração. Vá assistir o filme. Vá meditar a paixão, a via sacra de Jesus Cristo. Medite cada estação e peça: Espírito Santo, me dá um coração manso e humilde como o de Jesus, para que eu não imponha a minha fé, mas para que eu proponha a fé com a minha vida, com o meu testemunho. Para que eu não julgue e condene as pessoas, mas para que eu faça a exortação do pecado e da sua gravidade, com amor, com humildade. Compaixão, humildade, fé e caridade. As 4 virtudes que devemos viver a Semana Santa. Que Deus abençoe você. Até amanhã, hoje à noite, 21 horas, live com Guga e Lidiane, e segue a nossa programação. Tá certo? Um abraço bem grandão. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. O tempo está acabando aqui. Até amanhã. Amanhã de novo, às 9 horas, eu estou aqui. Se vivo, eu vivo pela misericórdia do Senhor. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.